Às vezes, nós temos o Shabat apenas como um dia de feriado, né, de descanso. Mas o Shabat, eu não sei se você sabe, ele é discutido desde antes da época de Yeshua e também no período de Yeshua. E essa porção do Berit Hadashah, dessa Parashá, Vayetze, começa lá em Mateus 12:1, dizendo assim: Naquele tempo passou Yeshua pela seara num dia de Shabat, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Por causa dessa atitude dos discípulos de Yeshua, Yeshua é severamente criticado pelos fariseus por causa do que os discípulos de Yeshua estavam fazendo, colhendo espiga e comendo, porque eles estavam com fome. Então os fariseus, de olho, criticaram Yeshua, dizendo assim lá em Mateus 12:2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Interessante, né? Às vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, nessa discussão dos discípulos, dos fariseus contra Yeshua por causa de uma atitude dos discípulos. E você tem que lembrar sempre que ali só tinha judeu. E todos eles, ou a maioria deles, deveria ser conhecedor da Torá. E os fariseus estavam, acho que, meio que vigiando Yeshua. Não sei se para verificar o que ele estava ensinando ou para acusá-lo de alguma coisa. Então, os discípulos estão com fome, vão colher espiga no chão, e aí eles encontram uma razão de criticar severamente Yeshua. Então, eles estão acusando aqui Yeshua e os discípulos, obviamente Yeshua, porque Yeshua não falou nada com relação aos discípulos, de violar o Shabat. Agora, para entender melhor esta situação, nós temos que primeiro entender que as leis sobre o Shabat na época de Yeshua eram fruto de uma combinação entre o mandamento bíblico real de guardar o Shabat e tradições e leis rabínicas. Precisamos entender isso, às vezes a gente não entende. Amém? Então, ou seja, coisas criadas pelo homem. Então era uma mistura daquilo que Deus ordenou com coisas criadas pelo homem, não é? O conflito entre Yeshua e os fariseus não era sobre a guarda ou a não guarda do Shabat, não era isso. Era que eles estavam fazendo algo que, segundo os fariseus, era ilícito fazer no Shabat. Então, a discussão ali era sobre como guardar o Shabat, né? Sob o ponto de vista, na realidade, de regras e mandamentos criados pelo homem. E às vezes hoje a igreja não percebe isso e acha que os fariseus eram apenas os seguidores da lei de Moisés, da lei divina, e Yeshua estava quebrando a lei divina e eles estavam criticando Yeshua porque eles eram legalistas. É isso que a gente escuta. E, na verdade, isso não é isso que está acontecendo aqui. Precisamos ter muito cuidado com esse entendimento, na verdade, distorcido, né, gente? Na realidade, os fariseus estavam criticando Yeshua e seus discípulos segundo lei rabínica, segundo tradições humanas, que é aquilo que o próprio Yud Revavirê havia falado através de seu profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, que diz assim: porque Yud Revavirê disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram,
mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem aprendidos de cor. Eu acho que há uma confusão dentro da igreja, né? Porque quando lê, não faz distinção dessas coisas, não é? E Yeshua falou que Israel não obedecia mandamento. Não é verdade? Está lá em João. Então, o que os fariseus estão discutindo, estão criticando Yeshua, é porque Yeshua não estava ligando para os mandamentos de homens aprendidos de cor. Yeshua não estava ligando para isso. Yeshua estava ligando para os mandamentos divinos. Guardar o Shabat. Tem que guardar o Shabat. Yeshua guardava Shabat. Yeshua ia à sinagoga ao Shabat, não ia? Inclusive, Yeshua repete isso que foi dito em Isaías. É só você ir em Mateus 15:9. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Porque hoje no judaísmo messiânico, por exemplo, está entrando muita doutrina de homem do passado. Coisa que Yeshua discutiu e brigou contra. Porque nós não podemos colocar nada acima da Torá, acima das Escrituras, nada. A lei, o homem pode fazer lei? Pode, mas a lei do homem não pode o quê? Subjugar a lei divina. Não pode. E a lei humana, que é contra, vamos dizer assim, a lei divina, a lei humana tem que sair, não a lei divina. Amém? Existem leis que o homem cria que não tem problema, mas leis que prejudicam o cumprimento da lei divina, isso é pecado. E os fariseus estavam assim. Os fariseus conduzindo o povo de Israel a isso. Paulo também chama a atenção deste grande problema que são as doutrinas dos homens. Gente, hoje dentro da igreja está cheio de doutrina de homem. E às vezes você está fazendo doutrina de homem achando que está obedecendo a Deus e não, você está obedecendo ao homem. E isso você só tem compreensão à medida em que você compreende aquilo que Deus fala nas Escrituras. Para você fazer comparação de uma coisa com a outra. De onde você tirou isso? Onde está escrito isso que você está falando? O judaísmo messiânico hoje está ficando cheio disso. A igreja evangélica está cheia. A igreja evangélica tem uma coisa que a gente fala muito, os outros brigam também, né? Onde é que está a ceia do Senhor? Eles conseguem tirar na escritura. Não existe isso. Existe o peça. Ceia do Senhor é coisa que o homem criou. E usa o texto bíblico para comprovar aquilo. E não é verdade. Se você ler o texto mesmo, você vai ver que Yeshua está comemorando o quê? Peça. Yeshua não está instituindo a ceia. Olha o que eles dizem. Eu já vi até escrito nessas traduções assim, instituição da ceia. Yeshua não está criando uma coisa nova. É por isso que alguns judeus, quando escutam o cristão falar, ele se assusta. Porque Yeshua está criando uma coisa que está fora da Torá. Yeshua nunca saiu da Torá. Como é que ele vai criar uma coisa? A única coisa nova que há, mas a mudança da lei, é que Yeshua, sendo da tribo de Judá, se tornou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Por isso houve uma mudança na lei, foi só isso. Porque ele não é de Levi, então ele não pode ser sacerdote. Foi só isso. Isso está explicando lá em Hebreus. Então Yeshua não está criando uma coisa nova ali, quando ele está reunido com os discípulos, ele está exatamente fazendo aquilo que foi estabelecido na Torá por Deus. Mas está todo mundo fazendo e todo mundo achando que está correto. Todo mundo obedecendo aquilo interessante que as pessoas fazem no último domingo do mês, outro no primeiro domingo do mês, cada um faz de um jeito. Ou seja, não é da Bíblia que tirou, porque cada um faz de um jeito. Uns comem pão com carne, outros até introduzir o pão sem fermento, né? ou pegam biscoito, cada um faz de uma maneira. Então isso é mandamento de homem aprendido de cor. Com a boca glorifica a Deus, mas o coração se afasta dele, porque o coração se aproxima do Senhor à medida em que nós, de coração, venhamos a obedecer aquilo que ele está falando.
aquilo que ele está ensinando. Porque quem criou todas as coisas foi quem? Foi ele. Então ele sabe o que a gente tem que fazer. Isso é muito perigoso. Deus falou isso através do profeta, e Yeshua repete isso. Ou seja, chama a atenção também da igreja, cuidado com doutrina de homem. Cuidado com aquela história de nem tudo está escrito. Cuidado com aquela história de pais da igreja falaram isso, falaram aquilo. Se o pai da igreja falou alguma coisa que não está escrito ou que não concorda com as escrituras, acabou. Você não precisa nem ver o que o pai da igreja falou, você precisa ver o que a escritura está dizendo. Não é mais fácil? Hein? É ou não é? Vai na Bíblia, vai na fonte, vai compreender, vai orar, jejuar e falar assim, eu quero entender. Para que eu também não vá por vento de doutrina. A Bíblia fala isso, que a gente é menino inconstante porque vamos por vento de doutrina humana. E isso vem lá de trás, Israel aconteceu isso. Eu estava lendo as escrituras lá em Isaías, Deus fala assim, eis que, esse texto aqui, logo depois embaixo de Isaías, eu acho que é 29:14, diz assim, mesmo assim eu farei uma obra, e eu confundirei os vossos sábios. E está todo mundo aí atrás dos sábios, do século tal, do século tal, do século tal. Mas nenhuma dessas sabedoria leva a Mashiach. Muitas delas até diz que Yeshua não é o Mashiach. Mas Deus disse que confundiria os sábios. Porque Israel não estava mais com o coração em Deus, mas estava o quê? Criando mandamentos de homens. E os homens obedecendo mandamento igualzinho à igreja. Não pode usar barba. Onde é que está escrito isso? Mulher não pode cortar o cabelo. Onde é que está escrito isso? E outras coisas mais. Que as pessoas conseguindo. E ninguém questiona nada. Ah, mas aqui é doutrina. Mas doutrina de homens? Não é? Tem até o culto de doutrina. Doutrina de homens? Se Deus está falando que se a gente obedece doutrina de homem, a gente está se afastando. O nosso coração está se afastando dele. Com a boca a gente glorifica o Senhor, mas no coração a gente está longe, porque a gente obedece a doutrina de homem, não o que ele mandou fazer. Isso é terrível. E Yeshua repete, mas em vão me adoram. Em vão. Não adianta adorar o Senhor e ensinar doutrina de homens. Não adianta dizer que ame Yeshua, mas não faz aquilo que ele manda. Não adianta. É em vão. Paulo também chama atenção deste grande problema que são as doutrinas dos homens. Nós temos um grande problema com esse negócio de doutrina humana, gente. E você sabe que tem gente que entra aqui e vem me perguntar onde é que está, o que tem que fazer, como tem que fazer. Sabia que tem gente que vem me perguntar aqui como é que é a doutrina aqui? Tem gente que me pergunta. É. Eu falo, lê a Bíblia que você vai ver. A pessoa está esperando aquilo que ela tem lá. E o problema é que ela está acostumada a obedecer a doutrina de homem. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Mashiach, quanto aos rudimentos do mundo, é isso, as doutrinas humanas. Aí, ó. Por que vos sujeitai ainda à ordenança como se vivesse no mundo? Olha aí, ó. Tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de quem? Dos homens.
Às vezes você está 40 anos dentro da igreja, 40 anos seguindo doutrina humana. E muitas das vezes preso, porque Yeshua disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, não vos metei em julgo de homens. E tem gente que tem essa necessidade. Senão não faz, senão não cumpre, senão não vai à congregação. Sabe por quê? Porque está acostumado com isso. E isso não é salvação. Isso é doutrina de um homem aprendido de cor. E aí quer libertação. Aí quer a operação de Deus na vida. Não acontece, porque não está obedecendo a Deus, está obedecendo a doutrina humana. Como é que Deus vai operar? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Então, a doutrina humana de nada adianta. Gente, você pode estar em congregação que for, tudo que se faz tem que estar aqui. Não pode ser fora, não pode ser do sábio. Ah, mas eles viveram antes da gente, e daí? E daí? E daí? Adão viveu antes que a gente, fez a burrada, em cujo qual refletiu na nossa vida. O fato de alguém ter vivido no século passado não significa que tenha mais sabedoria que nós. Quem dá sabedoria não é o tempo, mas é o Senhor. Tiago diz: pedi a Deus sabedoria se tu tem falta dela, mas pedi com fé que Deus dará, porque ele não faz acepção de pessoa. Ó, então, sabedoria não vem por causa do tempo em que eu vivi, mas por causa da obediência nos caminhos do Senhor. Ó, só para você ter mais clareza de entendimento, existia na época de Yeshua as 39 melahot, que se chama, melahot, a serem seguidas. São 39 categorias de trabalho proibido no Shabat. Não é o que está escrito. O homem criou. O homem criou. Lista esta criada pelos homens. Entre elas, eu não vou citar, mas temos a proibição de colher espiga e curar enfermo no Shabat. São essas duas coisas que Yeshua fez. E eles brigaram com Yeshua, porque Yeshua não estava fazendo o que o homem estava mandando fazer. E parece que a igreja não avalia essas coisas, por isso não compreende isso. É necessário compreender isso para que nós também não caiamos na mesma armadilha, na mesma cilada. Nós não podemos obedecer coisa de homens, porque não são as nossas coisas que nos salvam, mas são as coisas de Deus que salvam. É o que está aqui que tem vida eterna, não é o que eu invento. Ah, mas nós podemos criar lei? Podemos, desde que não fira a lei de Deus. Desde que não me prejudique obedecer os mandamentos do Senhor. Satanás é astuto, gente. O Senhor mandou guarda Shabat, faz Shabat santo. Aí ele começa a colocar coisa para que o Shabat fique um peso. Aí vai ficando pesado. Peso é alguma coisa que impede de eu obedecer com alegria, é ou não é? Começa a ficar pesado. Você não pode andar 1 milha, caramba. Você não pode acender fogo para comer. Meu Deus. Você não pode ir para o 7º andar. Você não pode ter no elevador o número 7. Onde é que está escrito isso? Vai ficando pesado. Vai ficando difícil. E pior que são coisas pequenininhas. Mas elas são tropeços. Por que eu não posso andar 1.000 milhas? Por que eu não posso sair do limite da minha cidade? Está escrito isso? Se Deus dissesse, não, quando vocês fizerem andar, não coloque o número 7. Tudo bem, mas Deus não disse isso.
Eu estou falando disso porque a igreja tem um monte de coisa assim. Vamos morar no céu. Tem outras coisas. Não pode usar barba. Para pregar tem que botar terno. Pois é. Hã? Mulher só usa saia. Pois é. Umas coisas que você para pensar de onde veio. Ninguém sabe de onde veio isso. Você sabe que eu perguntei a vários pastores de onde veio que a ceia tem que ser no primeiro dia da semana, do mês. Primeiro domingo do mês. Onde é que está escrito? Então isso é coisa de homem. Não tem na Bíblia. Logo, quando os fariseus dizem que Yeshua e seus discípulos estão violando o Shabat, eles o dizem não baseado na lei de Yud He Vav He, e sim nas leis e tradições criadas pelos homens. Por isso que a resposta de Yeshua a estes fariseus que o acusavam de violar o Shabat, segundo preceitos humanos, é estritamente dentro da palavra de Yud He Vav He. Yeshua vai responder com a palavra, simplesmente com a palavra. Por quê? Porque eles saíram dela. Quando eu estou dizendo que a pessoa não pode matar sua fome no Shabat, eu estou saindo das Escrituras. Quando eu digo que alguém não pode tomar banho no Shabat, eu estou saindo das Escrituras. Eu não estou nela. Eu inventei isso. Eu ou alguém, como nós. Sabe que tem grupo que não toma banho no Shabat. Onde está escrito? Não tomarás teu banho no Shabat. Outros rodam a galinha no lugar do sacrifício. Onde é que está escrito isso? Tem, dentro da igreja tem também. Tem um monte. Dentro da igreja tem. Todo mundo tem que orar em línguas. Onde é que está escrito isso? Isso é coisa do homem. Nem todo mundo. A Bíblia está dizendo assim: nem todos orarão em língua. Nem todos. É um dom. Se deve orar em língua, não proibai orar em língua. Está escrito lá. Tem gente que tem dom de orar em língua, que o Senhor dá. Tem gente que o Senhor não vai dar orar em línguas. Mas você entra em algumas denominações aí, todo mundo orando em línguas. Aí o Paulo fala: se entrar um indulto e ouvir todo mundo orando em língua, vai falar o quê? Só tem louco aqui. Então, essas coisas que o homem cria, e às vezes nós chegamos e aprendemos, nós não criticamos, nós assumimos aquilo. E saímos o quê? Reproduzindo aquilo. Então, os fariseus que estavam atrás de Yeshua aprenderam que não pode pegar milho no chão no Shabat. Mas a pergunta é: aonde está escrito isso? A pergunta é: aonde está escrito que tem ceia do Senhor e que ela é no primeiro domingo de cada mês? Aonde está escrito? Será que ninguém para pensar? Hum? Olha a resposta de Yeshua em Mateus 12:3. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes? Ó, ele trouxe o pessoal para onde? Não lestes? Vocês leem. Por um acaso vocês não leram? É isso que Yeshua está perguntando aos fariseus. O que fez o rei Davi? Eles conhecem a Torá, não conhece? Tu conhece, não conhece? Você sabe o que você não leu o que Davi fez? Quando teve fome, que ele e seus companheiros fizeram? Colocou em xeque.
Aí Yeshua nem esperou a resposta dele. Yeshua está falando do que aconteceu com Davi e seus soldados quando tiveram fome e não tinham nada o que comer, lá em 1 Samuel 21:6, que diz assim: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se haviam tirado diante de Ilde e Revavirê, no dia em que se tiravam, para se pôr ali o pão quente. Não tinha Bob's, McDonald's, pizzaria no deserto. Eles estavam sendo perseguidos pelo rei Saul. Eles estavam com fome. E só tinha o quê? Pão da proposição. E Yeshua continua explicando em Mateus 12:4. Como entrou na casa de Yud Revavirê, lá ainda no tabernáculo, e como eles comeram os pães da proposição, que lhe não era lícito comer. Pela lei é proibido comer. Só o sacerdote pode comer. Nem seus companheiros, mas somente o sacerdote. Não era lícito Davi e seus soldados comer o pão da proposição. Porém, por causa da perseguição do rei e da fome, e eles não tinham onde comprar comida, eles comeram e ficaram sem culpa. Você entende isso, meu irmão? Você entende o que significa isso que Yeshua quer dizer? Yeshua quer nos ensinar que existem algumas necessidades humanas que podem sobrepor ao mandamento da guarda de Shabat. Por exemplo, fome. Estou no Shabat. O cara está passando fome, então eu não dou comida para ele? Estou no Shabat, o cara começa a passar mal, eu falo com ele, espera aí até terminar o Shabat? Hein, gente? Claro que não. Então, algumas necessidades humanas, Deus não proíbe você de quebrar esse mandamento. A fome é uma delas, a doença é outra. Porque se alguém passar mal em Shabat, você tem que sair e levar a pessoa para o hospital, cara. Ou você não tem coração. A Bíblia diz: fazei ao próximo aquilo que você quer que faça a você. Então, se você passar mal aqui, você vai querer que todo mundo te pegue e te leve para o hospital. Então, Deus não vai te condenar por isso. Tem alguém com fome, você vai preparar uma comida, vai dar para a pessoa. Se você não tem ela preparada, se tem ela preparada, tudo bem, dá. Mas Deus não te condenará se você tiver que preparar a comida. Então, presta atenção, existem algumas necessidades humanas, não são todas, mas que elas são razões que Deus permite que você quebre o mandamento de Shabat. Yeshua quer nos ensinar que existem algumas necessidades humanas que podem sobrepor ao mandamento da guarda de Shabat. Neste caso aqui, a fome. Não tinha onde comprar comida, não tinha onde comer, eles estavam com fome, eles precisavam comer. Deserto não é avenida aqui em Niterói, meu irmão. Deserto não tem água e não tem comida mesmo. E Yeshua continua fazendo-lhes uma pergunta, que eu transfiro para vocês. Mateus 12:5, ou seja, ou não lestes na lei, olha, vai sempre para a palavra, e não leste na lei que aos Shabatot, os sacerdotes no templo violam o Shabat e ficam sem culpa. A gente precisa entender o que Yeshua está falando. Do que ele está falando aqui? Existem leis estabelecidas por Deus que quebra o Shabat. Você tem que entender. Por exemplo, o sacrifício de Shabat. Não tem que fazer sacrifício no Shabat? Então, se eu tenho que fazer sacrifício no Shabat, eu estou quebrando o Shabat. Mas não foi Deus que mandou fazer? Foi. Então Deus está colocando uma prioridade
que o sacrifício de Shabat está acima da guarda de Shabat. Tem que fazer o sacrifício. Quer ver? Números 28, 9. Porém, no dia de Shabat, oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimas de flor de farinha, misturado com azeite em oferta de alimento, com a sua libação. Holocausto é de cada Shabat, além do holocausto contínuo e sua libação. Ó, inclusive em Shabat tem um sacrifício específico, além do sacrifício diário. O sacrifício diário não parava no Shabat. Parava? Não. Então, Yeshua está dizendo que existem leis que subjugam a lei de Shabat. Existem algumas necessidades humanas que subjugam a lei de Shabat. A fome. Fome de verdade, não é a fominha, né, gente? Fome mesmo. A enfermidade, se a pessoa passar mal. E existem algumas leis de Deus que subjugam a lei de Shabat, que é a lei de Deus. E existe um outro fato também interessante que eu vou falar agora. E também quando ocorre o 8º dia da vida de um menino no Shabat, ele tem que ser circuncidado no Shabat. Então são essas razões que subjugam, vamos dizer assim, a lei de Shabat. Menino nasceu 8º dia, Shabat. Não vai circuncidar? Vai no Shabat. Amém? Ó, veja lá em João 7, 22 a 24. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no Shabat circuncidai um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indigneis contra mim, porque no Shabat tornei um homem inteiramente são. Olha o que ele termina falando. Não julguei pela aparência, mas julgai segundo reto juízo. Então, se você conhece as leis do reino, você vai entender o que Yeshua acabou de dizer. Existem algumas leis de Deus que são maiores do que a lei do Shabat. Sacrifício de Shabat, sacrifício diário e circuncisão. Tem que fazer no Shabat. Se o menino, o 8º dia dele, cair no Shabat. Você não vai esperar o outro dia. Você não vai fazer num dia anterior. Você tem que fazer no Shabat. Então você viola Shabat. Deu para entender, gente? Ou com algumas necessidades humanas. A fome ou a enfermidade. Por isso, Yeshua torna são no Shabat. E eles ficam espantados. Yeshua nos ensina que assim como tem algumas necessidades humanas que podem sobrepor a guarda do Shabat, também existem algumas leis divinas que sobrepõem a lei divina da guarda do Shabat. Como exemplo, Yeshua cita o sacrifício de Shabat e a circuncisão, se o menino completa o 8º dia no Shabat. E também Yeshua nos ensina que devemos julgar sim. A igreja fala para não julgar. E isso é mandamento de um homem aprendido de cor, porque a palavra manda julgar sim, mas segundo reto, não pela aparência, não por lei humana, mas pela lei divina. Amém? Baseado na verdade das Escrituras. Aí Yeshua diz uma coisa que parece fora do contexto. Veja em Mateus 12,6. Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o tempo. Estranho, né? A pessoa está falando de uma coisa e, de repente, ele fala: aqui está aquele que é maior que o tempo. Isso, na verdade, é uma revelação profunda de quem é, de fato, Yeshua. É ele falando dele mesmo. Veja o que diz Salomão em 2 Crônicas 6,18. Mas, na verdade, habitará Elohim com os homens na terra? Está falando do Pai. Eis que os céus e o céu dos céus, quantos céus tem? Ó, 3. Nem o céu, nem os céus dos céus. Tem gente dizendo que tem 8.
Mas a Bíblia fala: céu, céu dos céus. Não te podem conter, quanto menos essa casa que tem edificado. Se Yud e Revavirê não habita em templo construído por mãos humanas, é lógico que seu filho gerado na eternidade também não se limita a tais lugares. Concorda comigo? Se o pai gerou um filho à sua imagem, porque Yeshua é o resplendor da glória do Deus invisível, se ele gerou aquele filho à sua imagem, se o pai não habita em tempo feita por mão de homens, muito menos o seu filho também não. Não é? Ambos são maiores que o templo, tanto o pai quanto o filho. E ainda que Yeshua tenha assumido a forma de servo, vindo como homem nascido de mulher, ele permanece superior ao templo, ainda que ele entre no templo. Deu para entender? Amém, meu irmão? Ainda que ele entre no templo, como homem, ele é superior ao templo. Inclusive, o próprio pai revelou que seu filho viria ao templo. Isso foi anunciado lá em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Yud-Heh-Vav-Heh dos exércitos. Então Deus anuncia que o filho dele, que o anjo do pacto, viria no templo. Por isso que ele entra no templo. Mas ele continua sendo maior que o templo. Amém? Foi isso que ele nos ensinou. E Yeshua, mesmo como homem, é maior que o templo. E ele continua em Mateus 12:7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Sabe o que ele está dizendo? Que os fariseus estavam condenando ele e os discípulos, e eles eram inocentes. Por quê? Porque eles não estavam quebrando o mandamento Shabat. Amém? Olha aí. Yeshua veio também para que tenhamos conhecimento de Yud-Heh-Vav-Heh. Veja em Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Yud-Heh-Vav-Heh mais do que os holocaustos. Está vendo por que eu fico falando em Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai mostra o Pai? Porque nós precisamos ter consciência de quem é o Pai e de quem é o Filho. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Pai Santo, como único Elohim, e a mim, seu enviado. Essa é a vida eterna. E as pessoas fazem confusão entre o Pai e o Filho. As pessoas pensam que o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Ou são os mesmos, chamando de trindade para resolver o problema. Mas não resolve, piora. Botam 3 tronos. O Espírito Santo vira uma pessoa que tem o mesmo poder que o Pai e o Filho. Mas só que a palavra está dizendo que o Espírito de Deus é que penetra as profundezas de Deus e está em Deus. É assim que está em Coríntios. Assim como o Espírito do homem está no homem, o Espírito de Deus está em Deus e penetra as profundezas de Deus. Assim o Espírito do homem penetra a profundeza do homem. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Simples. E você vai ver que não tem 3 tronos, tem 2. O pai está sentado no trono e fala para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Porque o Espírito de Deus está em Deus. Eis que vou, Pai, rogarei a ele, e ele enviará o seu Espírito. Aí, ó. Glória a Deus, meu irmão. Veja também para nos ensinar como nos apresentar a Yud-Heh-Vav-Heh. Veja em Miqueias 6, de 6-8. Com que me apresentarei a Yud-Heh-Vav-Heh? E me inclinarei diante do Elohim Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á Yud-Heh-Vav-Heh de milhares de carneiro ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão
o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, ele te declarou, ó homem. Quem é homem aí? Todos nós, né? Olha o que ele declarou para a gente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com seu Elohim. É isso. E Yeshua termina ensinando sobre o Shabat em Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem, até do Shabat, é Senhor. Não é o homem que é Senhor do Shabat, e sim o Filho do Homem, Yeshua. Porém, até do Shabat ele é Senhor. Significa que ele é o Senhor de tudo, inclusive do Shabat. Por isso está escrito em Mateus 28:18. E chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo, ele é o Senhor do Shabat. Shabat Shalom.